porque Eduardo Paixão é o nosso convidado de hoje e ele está esperando por nós. A nossa entrevista é online, mas eu tenho certeza que hoje é dia de aprendermos bastante com o Eduardo, porque quando a gente fala de moda, não tem como falar das padronagens, dos tecidos, das tendências de cada estação. Portanto, para o nosso convidado de hoje, eu já dou aí as boas-vindas. Eduardo, seja bem-vindo hoje ao Mulher.com. Olá, boa tarde, muito obrigado por me convidar. É um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês hoje de uma coisa que eu amo e que já trabalho aí há uns bons 25 anos também. Aqui do lado da indústria, né? Criando especialmente tecidos e assim, baseado numa pesquisa bastante ampla de mercado, de comportamento. Então, assim, eu espero que a gente possa trocar umas figurinhas hoje. E olha, é uma curiosidade minha, porque eu fico sempre pensando, a moda dita o estilo, enfim, para cada estação, a tendência, como o pessoal costuma falar. Mas o estilo individual capta aquilo que é mais compatível com o seu gosto. E aí as pessoas saíram os babados. Eu gosto de babado, eu não gosto, mas eu gosto de uma saia mais alongada, eu gosto de uma blusa assim. Agora, tudo isso já está na mão dos estilistas. Vamos voltar um pouquinho a fita? Como que a indústria produz os tecidos, as cores, pensando naquilo que os estilistas estão criando e vão lançar como tendência? Quem vem primeiro? Os estilistas criam a moda e pedem às indústrias que produzam? Ou as indústrias produzem os tecidos e os estilistas captam aquilo que as indústrias criaram para lançar aí as tendências da moda? Sim, vamos voltar um pouquinho só para a gente entender como que se dava essa questão da tendência, né, antigamente. Eu digo antigamente, ali anos 80, 90, para não ir muito longe, mas basicamente você tinha um time de criadores, né, e isso eu estou falando Europa, os países que definiu a moda no mundo, e isso vinha de cima para baixo. A partir do momento que vieram os anos 90, final dos anos 90, que as ruas começaram a ser ouvidas, então começou a ser uma troca, né? E hoje, o que a gente está vivendo com essa revolução tecnológica de comunicação que a gente vive, é interessante observar que cada vez mais a tendência ela fica diluída porque a gente cada vez mais está vendo bolhas de consumo no mercado. Então você tem bolhas ali que preferem uma moda mais discreta, outras que preferem uma moda mais autoral, outras que preferem, sei lá, uma moda mais jeanswear, talvez. Então, é um desafio muito grande, porque a indústria têxtil, que é onde eu atuo há 25 anos, até então a gente fazia uma pesquisa, principalmente na Europa e Estados Unidos, e a partir disso a gente trazia os tecidos, as ideias, adaptava um pouco para o gosto e para o nosso clima, principalmente, né? Porque não é tudo que se usa na Europa que se pode usar aqui. E a partir disso nós lançávamos os tecidos e levávamos até os estilistas. O que a gente vive hoje, só para contextualizar, essa antecipação geralmente era de 2 anos, então a gente tinha que fazer uma análise que abrangesse aí 2 anos de tecidos no mercado. Hoje isso mudou bastante, então a gente praticamente desenvolve os tecidos a partir das tendências e tudo mais, e do que a gente observa principalmente de movimentos socioeconômicos, de comportamento, e a gente troca muito com os estilistas. Então, a gente hoje, na indústria, a gente está muito em contato com os criadores para ouvir qual é a demanda deles, o que eles estão buscando, para aí a gente se retroalimentar e criar os tecidos e botar no mercado. Lógico que considerando todos os fatores que eu falei, de clima, de bolhas de consumo e tudo mais. Eu falei agora há pouco sobre as tendências, né? O que a passarela mostra é o que está no coração, nas ideias, na criatividade de cada estilista. E muitas vezes na passarela a gente vê um exagero. Por exemplo, vai ter babado. De repente o babado é deste tamanho, Eduardo. É um absurdo. Aí se vai na barra da saia, do vestido, é aquele babadão. Só que quando chega na indústria de
da produção destas roupas, tudo isso diminui um pouco, porque o gosto de quem está fora das passarelas é eclético, vai ter gente para tudo, para gostar de tudo, né? Então, quando vocês pensam nestas combinações de cores já em comum acordo com os estilistas, vocês pensam também nas composições que podem ser feitas para que na indústria da moda tudo isso seja produzido de acordo com, como você falou, as bolhas de consumo, com o gosto de cada cliente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. As passarelas hoje, eu até considero elas um pouco menos delirantes até do que 20, 30 anos atrás, né? Mas o fato é que a imagem que é gerada na passarela, ainda mais hoje, né, em termos de rede social, a ideia é que elas viralizem. E a melhor forma disso acontecer é através do exagero, através, né, de alguma coisa que gere um buzz muito grande. Mas de tudo aquilo ali que é apresentado, o que chega até o consumidor final é exatamente isso que você falou. É essa moda, digamos assim, pensado daquilo ali, o que faz mais sentido, né, para aquelas pessoas que vão consumir. Então, se na passarela o babado da gola é gigantesco, o que vai chegar para o consumidor é um babadinho menor, mais discreto, né, para atender às demandas do mundo real. Evidentemente, você tem aí um mercado muito restrito e muito pequeno que consome os exageros e tal, mas o que eu chamo de mundo real não é bem assim. A roupa ela tem que ser prática, ela tem que ser confortável, principalmente porque a gente vive um momento de muita correria e as roupas elas têm que oferecer tudo isso. E é muito interessante pensar que a partir dessa imagem gerada da passarela, a tecnologia entra em ação também para criar tecidos que possibilitem ali efeitos e tudo mais e que cheguem no mercado altamente usáveis, né? Porque não adianta você ter ali uma peça cheia de conceito muito bonita que não é usável, né? Mas no nosso bate-papo vai continuar, viu, Eduardo? Não saia daí, porque nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos hoje mostrando os bastidores da moda, daquilo que você compra, que você quer usar, que você vê na TV, que você vê nas revistas, que você vê nas passarelas e que talvez você queira usar, mas vamos aprender um pouco mais desde a indústria até o seu guarda-roupa? Então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje o programa Mulher.com recebe com muito carinho Eduardo Paixão, ele que fez o seu curso, é formado em designer de moda, mas também é técnico em química têxtil. E lá em 2000, como ele disse, já há 25 anos nesse ramo, lá em 2000 ele entrou na indústria e aí você foi galgando degraus para que todo esse mundo da moda que já está dentro de você, e esse não sai mais, né, Eduardo? Não, é impossível, é inevitável. E você hoje está justamente conversando conosco desde esses bastidores da indústria, da produção da moda, que tem que ser conciliado entre estilistas e fabricantes, para que tudo isso chegue para nós consumidores de uma forma palatável, que a gente queira vestir, que a gente queira usar e que a gente se sinta bem. Não só por ser uma tendência, mas porque, combinando com cada estilo, as pessoas vão, como você mesmo disse, pensar das passarelas aquilo que mais lhe apraz. Agora, hoje, nós estamos falando agora há pouco, você retrocedeu um pouquinho mostrando como é essa conversa e nós vamos continuar esse nosso assunto e eu acho muito interessante, porque quando a gente compra uma roupa, a gente bate o olho e fala, nossa, gostei dessa. Se serviu, nossa, melhor ainda, a gente quer levar para casa. Mas até chegar nesse ponto, tem todo esse trabalho que conversamos no bloco anterior. Agora, você hoje faz parte numa empresa, né, como o designer desses tecidos, dessa padronagem dentro da indústria. Você é o responsável por esse design? Exato. O papel, muita gente me pergunta, qual é o papel do estilista dentro de uma indústria têxtil, né?
E a nossa função, ela está muito ligada não só à construção do próprio tecido, como também de criar peças a partir desses tecidos que possam inspirar os confeccionistas e os estilistas também, né? Então é um trabalho, é uma ponte, digamos assim, entre a indústria e o confeccionista, e no meio estou eu, né, fazendo essa análise e traduzindo assim o que é tendência, apesar de que essa palavra está tão desgastada hoje em dia, mas é exatamente isso, é traduzir um pouco essas tendências em tecidos, em imagem, né, dos editoriais que nós fazemos a cada 6 meses e nos books que nós lançamos, e levando isso para o confeccionista e dizendo para ele, olha, isso aqui tem mais chance né, de virar dentro da sua coleção, porque a gente percebeu nas nossas pesquisas que isso funciona. Então é basicamente isso que um estilista faz dentro da indústria. E o fato, né, de ter a formação em química têxtil já é um a mais, digamos assim, porque tem, lógico, um departamento técnico dentro da indústria que faz toda essa análise técnica dos tecidos, coloca nas máquinas, tece e tudo mais, mas essa formação me ajuda também a dar uma informação mais clara para a indústria do que o mercado está pedindo no momento. Quem define as cores da Pantene a cada ano? Da Pantene? Do Pantone, no Isso, da caso. Pantone. Sim, essa cor, que às vezes já teve momentos em que foram 2 cores e tudo mais, eu já vi várias teorias, né? Mas o fato é que, segundo a própria Pantone, eles fazem uma análise do clima, né, social, para ver que tipo de caminho a sociedade está indo, quais são as aspirações dela, quais são os desejos, e a partir disso é feito um grande brainstorming interno lá e eles chegam nessa conclusão. Mas além desse brainstorming tem também toda uma pesquisa de mercado, né? Eles fazem uma análise não só de passarela, mas questões relacionadas à arquitetura, questões econômicas, enfim, é uma série de informações que depois são entabuladas para se chegar naquela cor ou naquelas cores, né? Como é o caso de alguns anos que são 2 cores. E essa cor meio que serve como um norteador para vários segmentos, né? Não só da moda, como decoração, arquitetura, artes plásticas também, maquiagem, a indústria, né? A indústria cosmética utiliza muito esse norteador. Então, assim, serve como, digamos assim, uma informação para dizer qual é o clima, né, que a sociedade mundial vive naquele momento. Às vezes, eu me lembro, se não me falha a memória, foi em 2018 que foram 2 cores que foram escolhidas, um azul muito suave, um rosa muito delicado também, porque naquele momento o mundo aspirava um momento mais leve no mundo, né? Um momento mais até de sonho, um momento mais onírico. Então, essas 2 cores na época foram escolhidas porque o desejo do mercado era esse. E é interessante perceber que, a partir dessas cores, as 2 coleções que vieram, né, aí sempre estavam com uma ou com as 2 cores presentes ali nas roupas, ou nos acessórios, em bolsas e tal, ou na indústria cosmética também. Então, a gente vê que a Pantone ela tem essa função um pouco de traduzir um sentimento global que você não sabe nomear e dizer qual cor representa aquilo. Agora, você nos enviou algumas fotos que Aham. eu acho que valeria a pena nós iniciarmos já com as fotos para ouvir os seus comentários e nos orientar em relação a elas. Nós vamos jogar a primeira foto no ar e aí você comenta conosco o que essa foto nos transmite. Sim, essa foto é do nosso catálogo atual, né, da empresa que eu trabalho, da tecelagem que eu trabalho, e a ideia aqui é a gente trazer o espírito dos anos 2000, né? É interessante perceber como que a gente saiu das inspirações dos anos 90 e começa a entrar essa ideia de anos 2000 na moda, né? E o que é esse anos 2000? Você traz ali um resquício do grunge com xadrez, você traz os jeans mais colados, que foi um momento, inclusive, que o jeans esteve muito mais aderido ao corpo, e aí a ideia é trazer um pouco também dessas cores dos anos 2000, esses caramelos, esse jeans só amaciado, sem muita interferência, mas numa outra ponta também, os jeans mais desgastados,
essa ideia do western, né, dessa moda meio inspirada no Velho Oeste, com muita poeira, muito desgaste. Então, a ideia dessa primeira foto é justamente traduzir isso para o mercado, né? Não por acaso a gente vê aí, principalmente não só na moda, mas na música também, um certo interesse por tudo que aconteceu nos anos 2000, e acho que principalmente essa geração que está entrando para o consumo agora e que era criança ou nem era nascida nos anos 2000. Então é natural que esse interesse, né, por décadas que você não viveu, eles ganham uma certa relevância. Então, essa imagem, só para resumir, é uma tradução disso, né, dessa ideia meio desgastada dos anos 2000. E eu gostei. Então, essas calças desgastadas, como você falou, estilo western, elas estão de volta. Sim, elas começam a entrar de volta. É interessante perceber que a gente está vivendo um declínio do quiet luxury, né? Que é esse, traduzindo aí grosseiramente para o português, que seria o luxo silencioso, né? Tudo muito discreto, tudo muito bege, assim, uma valorização mais do acabamento e menos até dos adereços, né, nas peças. Então a gente começa a caminhar para um outro caminho agora que traz em confluência aí com os anos 2000, essa ideia do mais exagerado, mais desgastado, uma aparência quase até de sujo de óleo, de terra. Então, muito louco pensar isso. É muito louco mesmo, porque você paga mais caro, inclusive, para comprar uma calça ou uma roupa mais desgastada, mais suja, Não, entre aspas, né? Exatamente. É interessante porque nos anos 2000, ali no comecinho entre 2000 e 2010, você tinha muito esses jeans rasgados inspirados no rock, aquele sujo, né, inspirado no Velho Oeste, aquela ideia de alguém que andou de moto e que sujou a calça com óleo. Então, assim, isso para dentro da lavanderia, né, do jeans principalmente, são processos que encarecem a peça. Então, no fim das contas, você realmente paga mais caro para ter uma peça com uma aparência mais envelhecida, né? Mas que, assim, é super divertido trabalhar com esse tipo de peça, não só de fazê-la, como também de criar um style em cima, porque, no fim das contas, quando a gente fala especificamente de jeans, eu sempre falo, gente, não joguem suas calças fora, as suas calças contam histórias, né? Então, assim, aquela calça que você usou muito, que de repente caiu, ralou o joelho, que de repente desgastou o cos de tanto usar e de tanto você lavar, daqui a um tempo vai ser considerado um testemunho, né, de seus movimentos. Então, é muito interessante pensar que essa calça que tem uma memória visual, ela cada vez mais vai sendo valorizada. E olha, nós temos mais fotos aqui, nós temos mais uma foto que nós vamos colocar agora no ar para que você faça um comentário sobre ela também. Sim, aqui já também é do mesmo editorial que nós criamos, e a ideia aqui é pensar numa outra questão que é muito preocupante e é muito viva na moda hoje, que é a questão da sustentabilidade. O que acontece com as peças que hoje a gente vive num ciclo muito louco de consumo e a gente não pensa, né, no que faz depois que essas peças são jogadas fora. Então, a ideia aqui, nós criamos um casaco que ele é todo feito de restos de tecido para dar essa ideia de quase uma pelúcia de jeans, né? Então, são peças que já não tinham mais como ser usadas, elas foram transformadas em retalhos, colocadas sobre um casaco, costuradas e depois lavadas novamente, até dar essa ideia de um grande casaco de pelo de jeans, né? Isso, fora também todo o styling aqui, que remete a essas calças, né, dos anos 2000, com essa lavanderia que a gente chama de sky, que é esse efeito meio manchadinho, né, parecendo que respingou cloro na peça. Então, assim, aqui são duas informações, digamos assim, que a gente traz para a moda. Primeiro, essa questão da preocupação com o futuro, né? Com relação a essas peças que a gente usa e o que é feito depois com elas. E a outra informação é essa ideia da moda, novamente, como eu falei, dos anos 2000, né? Com essa liberdade, ao mesmo tempo, esses jeans manchados, rasgados e tudo mais.
E eu gostei da ideia de pensar no meio ambiente, não só o descarte, mas também o reaproveitamento dessas peças para produzir outra totalmente diferente, uma nova peça a partir daquela que poderia ter sido descartada até pela própria indústria, pelo excesso de produção, por exemplo, às vezes não pelo uso, mas pelo excesso de produção. Mas nós vamos continuar o nosso bate-papo, porque tem coisas interessantes para você falar para nós e a gente vai, depois do intervalo, retomar essas imagens e a informação sobre a moda, as tendências, as cores vivas, aquilo que promete para a próxima estação. A gente volta já, Eduardo Paixão conosco. Hoje o Mulher.com recebe com muito carinho Eduardo Paixão, é gerente de estilo da Cedro Têxtil. E a gente está falando, gente, até gostaria muito de convidar você de casa e o próprio Eduardo para depois entrarem no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, pegarem o link e ouvirem novamente tudo isso que nós estamos conversando, porque toda a informação ela é preciosa. E aí você tem assuntos para conversar sobre moda, que muita gente fala assim, eu não entendo nada de moda, para mim eu pus a roupa, estou bem, tá, eu saio. Mas não é que você tenha que seguir o que a moda dita, não é, Eduardo? Mas você tem que se sentir confortável, se sentir bem, se sentir elegante, né? Ser confortável, porque esse conforto da moda, que vai mudando a cada estação, enfim, a cada ano, tudo isso é importante, nos faz sentir bem. E autoestima combina com moda, não combina, Eduardo? Perfeitamente. Acho que mais até, não só a autoestima, mas o autoconhecimento também, né? Você conhecer o seu corpo, conhecer os seus gostos, tudo isso ajuda você a compor, né, um guarda-roupa que expresse a sua personalidade, que principalmente te deixe confortável. Porque a moda que prende, né, que te faz se sentir meio que preso em alguma coisa, não é legal. A moda é para se divertir, principalmente para expressar a sua personalidade, o que você está sentindo, o que você quer comunicar naquele momento. Moda é comunicação, né, acima de tudo. E então, assim, eu acho que o mais importante, como eu já até citei aqui, é você se conhecer. Não existe essa obrigatoriedade de você saiu na passarela, saiu na revista, você viu no Instagram ou no Facebook, você tem que usar aquilo. Não. Eu acho que a grande conquista que nós tivemos na moda de uns tempos para cá foi justamente a liberdade de escolher aquilo que nos faz sentir melhor a partir do que está disponível nas passarelas, no Instagram, através dos influencers, seja lá onde for. Isso é que é o mais legal, é você se conhecer, se divertir com a moda e expressar sua personalidade. Você acha que a pandemia, de certa forma, ela influenciou também na moda atual? Porque as pessoas ficaram muito tempo em casa, gostaram de ficar de pijama e trabalhando. Quando ia fazer uma videoconferência, trocava só a roupa de cima, passava um batom e ficava tudo bem, né? Mas as pessoas queriam conforto e voltaram para as empresas buscando esse mesmo conforto, esse mesmo aconchego que tinham em suas casas mesmo trabalhando. Você acha que esse ritmo de trabalho e conforto do home office voltou para as ruas, para as empresas, enfim, para o trabalho fora de casa? Sim. Consideravelmente, assim, o impacto da pandemia, infelizmente, um momento trágico na nossa história, né? Mas teve essa questão de impactar também a moda, né? Foi exatamente isso que você falou. As pessoas que estavam ali, né, em home office, elas estavam ali ou de pijama da cintura para baixo, da cintura para cima, até uma camisa mais arrumadinha. Mas o fato é que as pessoas descobriram que talvez não tenha necessidade de você estar sempre com uma calça muito aderida, uma camisa, sabe? Eu acho que essa questão do conforto, ela impactou muito dentro da indústria na questão da construção dos tecidos também, né? Porque as pessoas, a gente percebeu logo depois da pandemia uma busca por tecidos com mais elastano, tecidos com uma respirabilidade melhor. E no que diz respeito às modelagens,
aquela calça de pijama que principalmente as mulheres que usavam de repente aquelas calças mais larguinhas de moletom com elástico na cintura, elas hoje foram traduzidas para essas calças wide leg que a gente vê nas vitrines, né? As wide legs são aquelas calças com uma boca um pouco maior, né, na barra, e que te possibilitam, são quase uma pantalona, digamos assim. E além delas tem a mom jeans, que é aquela calça que, como o próprio nome já diz, é como se você tivesse pegado a calça do armário da sua mãe e vestisse, né? São calças um pouco mais amplas também. Então essa questão do conforto, ela está presente na moda e dificilmente ela vai sair, porque depois que você descobre que pode ficar elegante, que pode transmitir sofisticação com uma peça mais ampla, uma peça que você, dependendo do styling que você faz, né, ali na construção como um todo, ela pode ficar muito bonita, muito sofisticada, dificilmente as pessoas vão abandonar. E isso vale também para o mercado masculino, né? O mercado jovem hoje já descobriu também essas calças mais amplas e acredito que isso é coisa para perdurar por um bom tempo, porque algumas coisas na moda elas passam muito rapidamente e outras permanecem. Eu acredito que o conforto, essa busca pelo conforto, pelas peças mais amplas, elas vão permanecer ainda por um bom tempo aí na moda. Apesar do retorno aí dos anos 2000, com as calças com a cintura ligeiramente mais baixa e tudo mais, como eu falei, tem para todo mundo. E algumas tendências passam muito rapidamente e outras são mais permanentes. Você falou sobre o cos da calça, e a gente não tinha falado sobre isso antes, só falou sobre um cos mais desgastado, que é a identidade, a história da pessoa com a calça, tal, mas nós não falamos. O cos vai ser mais baixo agora na próxima estação? Ou a próxima tendência que vai ditar a moda? Isso. A gente percebe que, assim, a gente faz recortes no mercado a partir de faixas etárias, né, a partir de masculino, feminino e tudo mais. Para o mercado mais jovem, ali abaixo de 25 anos, a gente percebe, sim, uma descida aí dessa cintura. Mas é o que eu te falei, a gente tem conquistas, digamos assim, conquistas na moda. Por exemplo, quando a cintura, no final de 2010, voltou para o lugar, que ela chegou ali, no caso da silhueta feminina, né, que ela chegou na cintura mesmo, ela não desceu mais. Por quê? Porque é muito mais confortável, te dá muito mais segurança para você se movimentar. Então, assim, essa cintura no lugar, ela vai permanecer porque é uma questão prática. Mas o mercado jovem, ele também flerta com essas questões, né, da cintura mais baixa, são experimentações. Eu não vejo essa moda da cintura mais baixa, que aí vai permanecer talvez até meados do ano que vem, ela ir muito longe, né? Porque são experimentações. O mercado jovem, que não viveu esse período que nós vivemos mais lá atrás, eles vão querer experimentar isso. Mas quando a gente sobe ali a faixa etária de 25 para cima, a gente percebe que essa cintura no lugar, ou pelo menos a cintura média, como a gente chama, que é um pouquinho abaixo da linha da cintura, elas permanecem independente da modelagem, se é wide leg, se é skinny, se é reta, elas vão continuar. Olha, se eu posso, eu vou dar risada porque se eu posso fazer um comentário que nós, isso há pouco mais, outro dia, uns 40 e poucos anos atrás, o pessoal falava que era cocotinha, aquela calça com o cos mais baixo. Isso na minha época, acho que você não era nascido ainda, viu, Eduardo? Mas a gente falava calça cocotinha. E ficou cocotinha. Isso, até me veio esse nome agora na cabeça, mas além de lançar a moda, vai dando nomes também, né? Você falou da wide leg, enfim, a pantalona, são nomes que a gente vai aprendendo também com essa mudança de moda. Daqui a alguns anos a pessoa vai lembrar, nossa, eu usei tanto uma calça wide leg, talvez lá no futuro ela não exista mais. Ou uma calça skinny, enfim, tudo isso são nomenclaturas que a moda dá e que a gente vai aprendendo, vai ajustando com o nosso gosto, com o nosso style, e cada um com o seu estilo, enfim. Mas o mais importante é que o trabalho de profissionais como você, pensando em nós consumidores, a gente consegue fazer aí um equilíbrio e ver que vale a pena o conforto, vale a pena o bem-estar,
vale a pena o bom gosto. E eu fico muito feliz de receber você hoje aqui, viu, Eduardo? Poxa, eu que me sinto muito honrado de estar aqui com você, com o seu público, muito feliz, porque é muito fácil falar sobre o que a gente ama e o que É a gente verdade. já trabalha aí há uns 25 anos. Não posso ficar falando muito não, senão vou descobrir minha idade. Mas o fato é que, se eu posso dar um recado para o seu público, Sim, né, é que justamente assim, use a moda a seu favor, porque a moda, ela é um grande self-service, digamos assim, tem para todos os gostos e as tendências estão aí meio que orientando, né, para que caminho as coisas vão. Mas o mais importante é aquilo que você falou, é se sentir confortável. Não existe elegância no desconforto. Aquela verdade. peça que você não traduz a sua personalidade ou que está muito apertada e você não se movimenta bem, dificilmente você vai transparecer elegância ou conforto mesmo usando uma peça dessa. Então, o mais legal de tudo é ver tudo que tem disponível, pegar ali, isso eu gosto, isso é minha cara, isso me interessa, e montar a sua, vamos dizer assim, o seu recado para o mundo, que a moda, a roupa, é um recado que a gente dá para o mundo dizendo, olha, eu sou assim, eu estou assim hoje, daquele jeito, desse jeito. Isso é que é o mais legal. E não ter vergonha de arriscar. Eduardo, muito obrigada por estar conosco. Foi uma delícia a nossa conversa. E eu espero que as pessoas agora se autoconheçam e criem o seu estilo a partir de tudo que nós conversamos aqui sobre a moda. Obrigada pela sua presença hoje no Mulher.com. Eu que agradeço, uma ótima tarde para você e para o seu público também. Para nós. Para nós. Obrigada.